Olá, meu nome é Fernanda, sou psicóloga e sou responsável pela Leveza do Afeto Cuidadores Diferenciados. Estamos no mercado desde 2008, formando, selecionando e indicando para diversas oportunidades de trabalho cuidadores de idosos. E hoje nós vamos conversar sobre comunicação com o seu paciente idoso. Então, como se comunicar melhor com idosos? Comunicar. O óbvio, né, gente, precisa ser dito. A origem da palavra vem do latim, comunico, comunicare, que significa pôr, ter em comum, repartir, dividir, reunir, misturar, falar, conversar e até mesmo compartilhar. Uma comunicação adequada pode ser determinante na promoção de saúde e numa boa manutenção e até melhoria da qualidade de vida do idoso. Eu falo o tempo todo o tanto que o cuidador, ele é um agente de promoção de saúde e a comunicação é um dos pilares disso, né? Assim, desse ato de promover saúde. A comunicação, uma boa comunicação favorece as interações sociais e reduz o risco de isolamento e desenvolvimento de quadros de depressão, que é um problema super sério em idosos. Se deseja prestar um cuidado de alta qualidade, é fundamental que você aprenda a se comunicar bem com o idoso, com o seu paciente. Para te ajudar nessa tarefa, foram selecionadas 12 estratégias que podem proporcionar uma melhor compreensão das demandas desse idoso, que talvez seja um paciente ou até mesmo um parente ou um amigo. Bora lá? Primeira coisa que a gente precisa estar atento é a perda auditiva. O mais importante, assim, a gente tem que entender que a perda auditiva é uma característica comum do idoso, mas não quer dizer que todo idoso tenha perda auditiva. Por isso que é muito importante, se você, enquanto cuidadora, perguntar isso para a família, assim. Tem aí algum relato de perda auditiva comprovada, né? Assim, é muito importante ter essas informações. No caso, né, de ser positivo, do paciente ter mesmo uma perda auditiva, é importante saber que é o principal prejuízo à compreensão dos idosos, né? É o idoso que vai ficando cada vez mais isolado, mais sem fazer contato, porque como ele não consegue participar mais das conversas, ele muitas vezes prefere se isolar. Para minimizar esse problema, fale com o idoso de frente, para que possam ver os movimentos dos seus lábios e as expressões faciais. Alguns deles até desenvolvem aí condição de fazer leitura labial, né? A detecção precoce da perda auditiva pode melhorar e muito a qualidade de vida desse idoso. E eu falo uma coisa, gente, muito importante, que o cuidador é a figura que está ali na ponta do cuidado. Às vezes, não é, a gente fica pensando, nossa, essa família é negligente, essa família não está prestando atenção no idoso. A família tem um monte de problemas, e é você que está lá na ponta, então você pode, é muito importante que você coloque isso para a família, que você fale, olha, estou reparando, né, que a dona Maria está com perda auditiva. Será que não vale a pena uma avaliação com um geriatra? Né? O que a família vai fazer com essa informação? A gente não tem muito controle. O mais importante é confie na sua intuição e avise a família, avise ao filho de referência que está ali mais inserido nessa rotina de cuidado. Recomende a prótese auditiva. A audição permite ao idoso que ele realize as suas atividades com mais independência, o que contribui para manter e melhorar as suas capacidades funcionais. Também é muito importante para a sua socialização. O idoso que não ouve acaba sendo excluído das conversas e dos encontros. É importante ficar de olho no processo de adaptação dessa prótese, que não é fácil, é muito incômodo nesse começo, e também dar suporte na utilização do aparelho, verificando se o mesmo encontra-se com bateria, em boas condições e higienizado. Óbvio que isso também é função
do cuidador. A grande maioria dos idosos tem perda auditiva, mas nem todo idoso tem perda auditiva. Procure saber se o idoso tem problema de audição, desculpa, antes de se comunicar com ele, para não correr o risco de fazer papel de bobo. Não tem nada pior do que uma pessoa gritando com o idoso que ouve muito bem. E isso acontece mais do que possamos imaginar. Gente, na minha experiência, eu já tive caso de vizinho denunciando cuidadora que estava berrando com o idoso. Se o idoso não está entendendo o que você está falando, você não fica berrando da cozinha para ele lá na sala. Você para tudo o que você está fazendo e vai até lá. Entendeu? A gente não fica berrando na casa, não, porque isso dá muita confusão com o vizinho, né? Então, assim, eu já tive problema sério com isso. Bom, use a linguagem facilitada. Evite frases com duplo sentido ou muito genéricas, que podem dificultar o seu entendimento. Por exemplo, tome uma cápsula de manhã, uma cápsula à tarde, uma cápsula à noite. Você pode trocar por tome um remédio 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Vamos ser mais práticos. Prefira ambientes calmos, assim, se o idoso já tem aí um comprometimento de audição e a televisão está numa altura absurda, festa, né, assim, muita gente, ambiente muito poluído, né, é muito complicado. Então, ambiente com muito barulho, eles já são incômodos para a gente, imagina para o idoso. O barulho irá dificultar ainda mais a compreensão do que está sendo dito e pode gerar irritabilidade. Procure levar o idoso a locais tranquilos, onde possam se comunicar sem interferência, principalmente na hora da alimentação, né? Televisão alta em idoso é um caso de polícia, casa, né? Para trabalho domiciliar. Fale pausadamente. Pronuncie de forma clara cada sílaba da palavra e dê destaque para as palavras mais importantes da frase. Aguarde um momento e certifique de que o idoso entendeu o que foi dito. É isso, né, gente? Trabalhar com idoso é sair do registro da pressa e é ter, acima de tudo, muita paciência, muita tolerância, né? Se colocar em esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Ouça com atenção. Não tem nada pior do que interromper o idoso quando ele está falando, porque você está aflita, ou responder por ele. Inclusive, gente, eu como tenho o privilégio aí de ter contato, né, com as 3 pontas do cuidado, com os cuidadores, com os familiares e com os idosos, quando os idosos são muito resistentes a receber cuidado e a gente vai fazer uma pesquisa mais próxima com eles, assim, né? Falando, olha, um cuidador vai melhorar tanto a sua qualidade de vida, por que que você está tão resistente? A maior queixa deles é, vai ter aqui uma tomadora de conta, ou já teve aqui em casa uma tomadora de conta que respondia por mim, que falava por mim, que me atropelava na hora que eu ia me comunicar. É uma das maiores queixas e uma das maiores, é um fator assim que causa mais repulsa à ideia de se ter um cuidador por perto é ser interrompido ou ser desmerecido na sua comunicação. Ouça o que ele tem a dizer a respeito no tempo dele, né? Assim, não fique apressando sua fala ou falando junto com ele. Escuta, meu anjo. Use a comunicação não verbal. Vamos fazer corujinhas, porque né, o bom humor ajuda em tudo. Use gestos e expressões faciais para enfatizar a sua fala. Pode ajudar o idoso a compreender melhor o que está sendo dito por você. Também observe a linguagem não verbal do idoso, né? O idoso, ele comunica o tempo todo, ele não precisa falar para se comunicar, né? Pois isso irá contribuir para que entenda melhor as necessidades e emoções deles. Algumas casas, assim, até com paciente com distúrbios de memória, eles sempre recomendam que as portas dos quartos, dos banheiros, tenham placa, né? Assim, igual placa de bar, né? Assim, bota uma placa de banheiro, isso ajuda o paciente que tem aí alguma dificuldade a se localizar no tempo e no espaço. Então, às vezes são umas dicas, assim, banais, mas que fazem toda a diferença nessa rotina de cuidado. Pratique o contato visual.
Procure se abaixar para fazer o contato visual direto com idosos deitados ou sentados. Evite se aproximar demais se não tiver intimidade, né? Assim, se você não tiver intimidade, não fica chegando muito perto, não, que ele fica aflito. Evite termos técnicos. Converse com o idoso e com a família usando linguagem acessível, evitando termos técnicos. Se for preciso, utilize outros recursos, como imagens, vídeos e exemplos, para transmitir uma instrução ou explicação importante. E o mais importante, certifique-se de que foi compreendido. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora da Aparecida, evite infantilizar o idoso. Não trate o idoso como criança ou use palavras no diminutivo. O idoso pode se sentir menosprezado, diminuído e incapaz. O prejuízo para a sua saúde pode ser enorme, levando a declínios físicos e cognitivos. O afeto cabe total na relação de cuidado, desde que seja um afeto genuíno, construído, que você tenha intimidade. Ninguém chega numa casa de uma hora para outra e ama o idoso e tem intimidade. Forçar uma situação ali de intimidade com aquele paciente, com aquela família, assim, é o melhor jeito de perder o seu emprego em 3 dias. Atenção. Use o celular para otimizar a comunicação. Sugira que o idoso compre um celular que possa ser configurado com letras e números maiores. Agende alarmes recorrentes no celular do idoso para ajudá-lo a se lembrar dos compromissos. Coloque uma capa de cor forte e configure um localizador no celular para que o aparelho seja encontrado com mais facilidade em caso de perda. Importante. Ao encontrar o idoso, sempre cumprimente-o, pergunte como ele está e explique o que está acontecendo ali. Mesmo que o idoso tenha algum problema cognitivo, sempre se dirija a ele em primeiro lugar, se ele for o motivo da conversa ou do encontro. Jamais haja como se ele não estivesse ali, conversando com algum responsável sem trazê-lo para a conversa. Gente, a gente precisa puxar cabelo, bater para configurar abusos e maus tratos, não. Se você fala do idoso na frente dele, né, sem que ele participe, isso é tão maus tratos quanto qualquer outra coisa. Então, o bom senso é fundamental. E acontece muito de um familiar ou de alguma pessoa próxima fazer isso. De forma muito gentil e delicada, dê um toque, fala, olha, não tá legal, né? Vamos conversar ali fora, né? Tente, porque às vezes as pessoas que não estão inseridas nessa rotina de cuidado não têm esse cuidado, né? Não tem essa atenção, não tem esse costume. Então, cabe a vocês também, de forma muito delicada, fazer esse manejo. Se precisar chegar mais perto para medir os seus dados vitais, avise-o disso. Peça licença para encostar o seu corpo e depois agradeça. A galera da Chantala, que é aquela galera da massagem terapêutica no bebê, eles pedem sempre licença ao bebê. E aí, assim, nós estamos aqui lidando com o idoso, né? Mas independente, eu gosto muito dessa metáfora da Chantala e do bebê, porque o bebê não vai te responder com palavras. Mas, e eu gosto de pensar nisso para o idoso também, assim, nem sempre ele vai te responder com palavras, independente do estado que ele esteja. Então, independente disso, em qualquer estado, a gente pede licença ao idoso antes de encostar. Você me dá licença de eu entrar no banheiro com você? Você me dá licença de eu encostar, né? De eu te ajudar a trocar de roupa? A gente tem que ter esse cuidado. Bom, ficamos assim por hoje, né? Deixamos aí o nosso agradecimento às geriatras do Deixa com Elas, que a gente, né, utilizou aí a cartilha delas também como um complemento para esse material, que a gente gosta muito dessa parceria. Obrigada, até mais.